Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, a nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Corno Manuel Maria, com a reflexão também da Maria do Rosário, com a minha moderação. Sr. Corno, Hum. continuamos no seu volume quinto de Reflexos. Hoje, o 53, o nosso tempo é complexo. E cada vez Agora é que o mais, Sr. Corno disse e uma cada verdade. vez mais complexificado, é verdade. Não, mas complexo aqui não significa complicado. Sim. Significa mesmo que tem tantas coisas, que a gente às vezes não sabe nem sequer defini-lo, nem sequer estar dentro dele como pessoa. Estamos quase como objeto dentro deste tempo. Agora, bom, mas vamos lá pensar um Vamos bocadinho lá. no assunto. Vamos lá. O nosso tempo é complexo. Apesar de ser verdade, não é agradável adjetivar o nosso tempo como complexo. Este adjetivo provoca a vontade instintiva de preferir o seu contrário, que é ser transparente, ser simples. Portanto, a transparência e a simplicidade. Na expressão tempo complexo está tudo o que de mal invadiu a cultura e a mentalidade que a alicerça. Portanto, vamos falar de cultura atual, por isso é que é complexo nesse aspecto. E dizer nosso tempo é afirmar a sua correspondência com o tempo que nos compete viver agora. Não é o nosso e não o dos antepassados ou vindouros. Perdão, o nosso não é o dos antepassados, muito menos do futuro. É o nosso agora, nosso agora. Hein? Eu próprio vi-me confrontado com os tempos anteriores e posteriores ao 25 de Abril de 74, porque também é uma data, enfim, que marcou naturalmente que me fui inteirando das mudanças rápidas que se iam dando na mentalidade das pessoas, ansiosas por se tornarem modernas e também muito felizes por se verem livres do servilismo em que os anos anteriores as tinham mergulhado, no campo político, moral e religioso. Ora bem, derrubados os anteriores alicerces sociais e culturais, sobretudo a partir do 25 de Abril em Portugal, nasceu a incerteza do futuro. A época atual é a época da incerteza. É do futuro em relação ao 25 de Abril e é do futuro em relação a qualquer época em que a gente vive. Mas a nossa época é uma época de incertezas e por isso é que eu chamo tempo complexo. Derrubados os anteriores alicerces sociais e culturais, nasceu a incerteza do futuro. A época atual é a época da incerteza. Na minha perspectiva, um dos nossos grandes desafios é saber como lidar com esta incerteza, porque é ela que constitui a sua grande complexidade. Na área matemática e computacional, as iniciativas nesse sentido são conhecidas, mas não o são quando se trata do contexto humano e social. É tudo incerto. Partindo do princípio de que nem todas as formas de ética no mundo globalizado são dignas deste nome, serem épocas de ética, eu deixo a pergunta: qual o valor da vida humana no contexto cultural da nossa atual sociedade secularizada? É uma pergunta importante esta, hein? Ganhou-se alguma coisa em se ter retirado Deus da equação, substituindo pelo Deus dinheiro? Porque também uma das incertezas que nos preocupa agora é exatamente isto. Como é que eu vou viver amanhã se não tenho dinheiro hoje? Como é que eu vou ter uma casa se não a posso comprar? Estão sempre a aumentar. Como é que... E o Deus dinheiro veio substituir o Deus sério. Vejamos. A comunicação social coloca-nos diariamente perante
Fogos, intempéries, terremotos, guerras, discriminação racial e religiosa, violações e homicídios, assaltos violentos, corrupção e muitas outras situações. Dizer que é a comunicação social enfim, querer dizer que é o que a gente vê e ouve, mas que a gente observa na vida prática, em qualquer rua de qualquer cidade, é uma questão de por lá passar, mas vemos que é de facto isto. Acresce ainda, no início de cada ano escolar, por exemplo, o desespero de professores e de alunos e muitas outras situações que, por serem já habituais, começam a criar insensibilidade, como o desemprego galopante, a marginalidade de tantos jovens a quem é negado o futuro, a exploração dos sentimentos nobres para fins comerciais, o desrespeito pela natureza, o aborto, os divórcios e a degradação legislativa do matrimónio e da família. Realmente, a sociedade atual é complexa. E é complexa por muitas razões criadas pelos próprios seres humanos. Não é só na política, é no resto também. Olhem para isto. Exploração dos sentimentos nobres, o aborto, o desrespeito pela natureza, os divórcios, a degradação legislativa do matrimónio e da família. E agora vejam, entre 2018 e 2023, 5 aninhos, houve em Portugal mais de 71.000 abortos. Isto não quer dizer nada. Então nós não estamos a dizer que a sociedade atual é complexa. Então isto não ajuda a perceber a complexidade, porque os valores principais foram deitados abaixo. Bem afirmava o Concílio há 60 anos que a humanidade, cheia de admiração ante as próprias descobertas e poder económico e político, debate muitas vezes com angústia as questões relativas à evolução atual do mundo, ao lugar e missão do homem no universo, ao significado do seu esforço individual e coletivo, enfim, ao último destino das criaturas e do homem. O mundo atual é complexo também porque, quando pensa em futuro, é o futuro de cá, com as realidades de cá, do dinheiro, do emprego, da família, dos amigos, da morte. Então aí não haverá mais nada. A gente não se tem que interrogar também para deitar abaixo esta complexidade, quando a palavra esperança nos projeta para um outro género de vida. Enfim, gostava de ver as comissões de ética, que são muitas, e sobretudo as comissões de ética que existem no Parlamento Europeu e no Parlamento de Portugal. Comissões de ética existentes nos mais variados recantos, totalmente independentes das ideologias. Isso é que eu gostava que fossem. Mas elas são totalmente dependentes das ideologias que nos governam. Eu gostava de os ver independentes dos interesses financeiros e das concessões políticas partidárias. Gostava. É que hoje tudo é volátil, tudo segue o conceito das modas, nada permanece clássico, a estabilidade dos valores evaporou-se e os modos de vida cultural e política nada têm de semelhança com o passado. Epá, nós andamos sempre a queixar-nos, no meu tempo era assim. E quando dizemos no meu tempo, estamos a fazer uma comparação com aquilo que é o nosso tempo complexo. Uhum. E verificamos que há muitos valores que existiam há uns anos e que foram postos de lado. Valores humanos, os mais variados. Acresce que tudo se liquidificou. Ora bem, quando as coisas se liquidificam, estamos a ver o que isto quer dizer, não é? Pois. As relações humanas não são tangíveis, a vida familiar perdeu consistência e estabilidade. Quem é que não verifica isto? Veja lá em que é que consiste hoje formar-se uma família. Formar uma família. Na palavra família, o que é que nós lá metemos? Filhos, não sei. Uns cãezinhos, uns gatinhos, sim.
Bom, mas o que mais é que a gente pensa em família? É ter uma casa, ter assim, viver e depois ter muito amor familiar com muito sexo. É isso? Eu pergunto-me. Valores anteriores que agora estão onde? Então o mundo, de facto, é complexo. É. Hum, Até a afinidade política vale o que vale. E nós hoje sabemos o que é que significa votar no partido tal, porque esse é o nosso partido, e daí por uns 2 ou 3 anos vai votar noutra coisa totalmente ao contrário. Não, mas isto é real, minha gente. Isto é real. E como a gente fala nestas coisas, ter como título que o mundo atual é complexo, é. Não só porque aquilo que o constitui é complexo, como as pessoas não se dão conta de terem perdido o essencial. E o essencial, diz, são valores humanos sérios. E entre os valores humanos aparecem os valores éticos. Onde estão esses? Eu sempre gostei de me rir quando ouço alguém aí da política dizer assim: eu cá tenho a minha consciência tranquila. Eu concluo logo a rir. Pois é uma consciência política onde existe tudo, menos valores éticos. Só existem valores republicanos. E os valores republicanos, o que é que têm? É o direito a isto, é o direito da expressão, não sei o quê, da liberdade a não sei quantos. Tá bom. E depois a gente vai pegar nestas liberdades todas, nestes direitos todos, e estes direitos não implicam deveres. E a família, e para que o mundo não seja tão complexo, isso não exige que haja deveres a cumprir. Os tais valores humanos, éticos, que eu digo, isto implica deveres. Senão estragamos tudo, ou falta-nos o essencial. Bom, falei disso, estou a falar há muito tempo já. Falem vocês. É um tema complexo, Não é não, não é. mas Não é nada. chocou-me ver aqui esta Esse número. este número aqui de abortos. Eu fiquei a pensar, pronto, a Europa, Portugal não está muito diferente daquilo que se passa na Europa, mas era capaz de dizer que a maior causa de morte dos últimos anos é o aborto. E aqui, atrasado, nós falamos um programa, já não sei qual era o tema, mas falamos das pirâmides demográficas que estavam invertidas. Sim. Né? E toda essa situação que toca hoje também na imigração e, na verdade, toda essa inversão que vem daqui. Vem porque não há natalidade. Porque nós somos anti... vemos que a sociedade é antifamília, né? E nem preciso falar desses novos estilos de família aí que se propõem, mas são antinatalistas, totalmente. Então não há crianças, não é? E de facto, e com isso existe toda uma inversão de sociedade, não é? E depois no lugar das crianças pomos as máquinas, não é? No lugar dos trabalhadores pomos as máquinas, no lugar das crianças pomos os animais e era o que se falava aqui na questão dos valores. Há uma inversão de valores, há uma perda de valores. Acima de tudo, acho que há uma grande perda de valores. E isso coloca-nos numa situação de vida e de mundo que se calhar não estávamos à espera aqui há uns anos atrás. Mas a evolução das coisas foi rápida, e está a ser rápida, não é? E, enfim, é por isso que ele diz é complexo. É complexo, sim, mas é uma mudança de mentalidade. Se nós olharmos para uma população há 50 anos atrás e pensar na mudança de valores e de mentalidade que aconteceram e à velocidade a que isso aconteceu, não é? Se puséssemos aqui os nossos avós hoje, eles não conheciam este mundo. De certeza. Eles já estavam no estrangeiro. Não entendiam nem a linguagem, nem a forma de viver, nem o tipo de... A evolução não é má. A evolução é boa. Mas há muita coisa que se foi perdendo junto com a evolução. Há muita coisa que foi sendo mascada, né? Maquiada e apresentada como bom. A gente aqui falou, desculpa lá meter-me assim, porque a evolução foi uma evolução tecnológica. Foi no progresso, Foi bom. Não foi no desenvolvimento humano. Exato. E no desenvolvimento humano aparecem, enfim, determinados valores. Atenção a isto. Eu há uns dias, se calhar até bastante largos, em conversa aí com pessoas da China que têm aí umas lojas chinesas, eu brinco também com algumas pessoas que depois a gente vai tendo um contacto e tal, porque vendem as coisas mais baratas. Algumas, agora já não. Então. Mas conversa e tal. E eu perguntei, sei lá, vocês antigamente, aqui uns anos, 3, 4 anos, tinham aqui um miudito, um filho, ou um neto, ou fosse o que fosse, assim, foi lá para a China para aprender, não sei o quê. Está muito bem. Até também cá estava um senhor assim, que já tinha uma idadezinha. É que nós lá na China, diziam lá na China, respeitamos muito a chamada terceira idade e ninguém morre no outro lado que não seja em casa.
Olha, este valor que nós tínhamos de família, de proximidade, era o do neto, era do filho, era não sei quem, era do avô. Uhum. Isto está-se a perder muito. Quer dizer, para os avós, aos lares. Pronto, espantam-se para aí. Agora, o lar que trata disso, a gente paga, resolveu o problema. Não temos nós que estar a preocupar. Com os tais netos, ainda assim os avós ainda gostam um bocadinho dos netos e tal. E o que seria das crianças se não houvessem os avós? Ok. De substituir os pais é muita coisa aí. Mas os pais não têm filhos propriamente. Ainda foi há pouco tempo, quando nós tivemos há relativamente pouco tempo. Quando digo aqui a palavra tempo, isto também nos foge. A gente às vezes, um mês, nem dei conta, parece que foi ontem, e tivemos há pouco tempo umas tempestades malucas cá em Portugal, com umas Cristines e coisas no género assim. E eu lembro-me de uma das notícias a propósito de determinado sítio onde havia árvores caídas, telhados, não sei o quê, tudo aquilo. E então houve uma família que dizia: eu consegui, dizia a mãe, consegui sair de casa a tempo de levar o meu filho, levar a minha mãe, já não havia marido, não havia nada, porque aquilo são famílias assim desconstituídas. E levei 4 cães. Os cães apanhei-os todos. Mas é assim mesmo, para a gente perceber o que está aqui em causa. Portanto, a família desconstruída, porque era ela com o filho. O pai, se calhar estava com outra pessoa, qualquer em qualquer lado. Os avós estavam com certeza no lar, não sei. Mas os cãezinhos... E eu gostava, não sei se vocês querem adiantar já em relação ao tema, mas eu gostava de ir aqui buscar um texto que li, que me tocou profundamente a respeito, porque como fiz referência à tempestade, ao Christine e não sei o quê, e outras mais que depois vieram por aí, chamar a atenção para isto. É que foi publicado aí um texto com este título: Onde é que Deus para? Com estas tempestades todas, com este desconcerto do mundo, com estas pessoas que vivem, perderam o telhado, perderam a casa, perderam... Onde é que Deus para? Como quem quer dizer? Nós temos que atacar alguém. E como o governo não tem as costas tão largas como isso, a gente tem que arranjar quem tem as costas mais largas. Não há nada a ser Deus. Vamos atacar Deus. Então onde é que Deus para com isto tudo? Porque tem a ver também com o nosso texto de agora. Desculpem lá eu vou falar nisso, mas eu vou ler daqui. A pergunta, onde é que Deus para? Surge quase sem pedir licença. Diante da devastação provocada pela Christine, casas destruídas, árvores arrancadas, vidas interrompidas, muitos interrogam-se em silêncio ou em voz alta: onde é que Deus para? Não é uma pergunta teórica, nem abstrata. É uma pergunta ferida, nascida do espanto e da dor, formulada por quem vê o chão desaparecer debaixo dos pés. Eu gostava de ver esta pergunta há 50 anos, a ver se era possível ser feita da mesma maneira. Mas eu vou explicar-me. Esta não é uma pergunta estranha à fé cristã. Pelo contrário. A Bíblia, no Antigo Testamento, está cheia de gritos semelhantes, lançados a partir da fragilidade humana. Não são perguntas de quem deixou de acreditar, mas de quem acredita o suficiente para não fingir que está tudo bem. A fé nunca foi anestesia do sofrimento, nem manual de respostas rápidas para tragédias reais. Estas frases são bonitas, hein? Isto foi tudo escrito por um tal Paulo Adriano, da Diocese de Leiria, Fátima. Perante acontecimentos como estes, há sempre a tentação de procurar culpados metafísicos ou explicações religiosas apressadas. Mas um Deus confundido com a violência da natureza ou com o castigo não corresponde ao Deus revelado em Jesus Cristo. O Deus cristão não está na destruição. Não se manifesta na força cega que arrasa, nem decide vidas como quem move peças num tabuleiro. Então onde é que Deus para? Talvez a resposta não esteja no céu revolto, mas no chão enlameado. Não no vento que destrói, mas nas pessoas que ficam.
Deus para nos rostos cansados de quem ajuda sem perguntar a quem. Para nas mãos que retiram destroços, nos braços que acolhem quem perdeu tudo, nas palavras simples que não explicam, mas acompanham. Deus para na solidariedade, que se organiza, mas também na humanidade espontânea que nasce quando alguém vê o sofrimento do outro e não passa ao lado. Para nos voluntários, nos vizinhos, nas instituições, nas comunidades que se mobilizam, muitas vezes longe das câmaras e dos holofotes. Pois. Para na compaixão concreta que não resolve tudo, mas recusa a indiferença. Se o nome Christine invoca etimologicamente a condição de cristã, então talvez a verdadeira interpelação não seja dirigida a Deus, mas a todos os que se dizem de Cristo. Onde para o cristão quando a tragédia acontece? Onde para a comunidade quando o sofrimento bate à porta? Talvez a pergunta, onde é que Deus para, precise de ser deslocada. Deus para onde alguém se torna próximo, onde a dor de um deixa de ser apenas problema seu, onde a humanidade resiste à tentação de fechar os olhos. No meio da destruição, talvez Deus esteja menos escondido do que parece. Talvez esteja discretamente nos gestos que salvam a dignidade, nas redes de solidariedade que se tecem, na esperança frágil mas teimosa que nasce quando alguém diz, não estás sozinho. A pergunta permanece aberta, porque faz parte da condição humana. Mas a resposta começa a desenhar-se sempre que escolhemos a humanidade. Aí, precisamente, é aí Deus para. Paulo Adriano que escreveu isto. Vejam lá, se a gente vai com esta conversa assim perante as situações que tivemos já não há muito tempo, vamos dizer, o nosso tempo é complexo, mas ainda há quem tenha e procure valores humanos de humanidade sérios, que lá no fundo, são ser cristão. Não é? Eu acho que vocês também não estavam à espera que eu lesse este texto, pois não? Mas é interessante. Muito interessante até. Está muito fresco na nossa. Está. Sim, com certeza. Estes nomes, e estes nomes até encaram um bocado como sinais, né? Para nos fazerem Claro. questionar Ora a está. vida e para onde é que vamos, Sim. o que é que andamos, sobretudo o que é que andamos a fazer, não é? E mais uma vez é esta história, né? Hoje em dia vivemos muito narrativas e narrativas básicas, não é? E há uns reflexos atrás falávamos da dicotomia do bem e do mal e destas questões todas, e é também um pouco hoje em dia a dicotomia de o que é facto e depois o que é a narrativa sobre esse facto. Sim. Estas tempestades são factos. Pois. Né? Toda a destruição que nós vimos são factos. Sim, e ninguém fica cansado Mas, de acusar alguém dos factos acontecerem. Não. E esse alguém somos nós. Há sempre alguém culpado. e depois mas eu queria chegar no outro ponto que era, mas depois nós vemos isto, são sinais. Sim. Pois. A natureza, e eu ouvi até de repórteres muitas pessoas a dizer, a natureza está zangada connosco, a natureza está-se a mostrar. A água que passou por aqui é o caminho dela, nós é que vamos culpá-lo indevidamente. Havia muitas reflexões nesse sentido. Mas depois há as pessoas que encaram os factos e veem-nos, e infelizmente sofrem as consequências deles, e há aqueles que dizem, não há, vocês é que andam para inventar que há alterações climáticas e que não sei o quê. Sim, Uhum. também. Isto não há. Quer dizer, portanto, hoje em dia vivemos neste paradoxo, né, de não se querer encarar Ó Pedro, a realidade como ela é. eis a razão do título. O nosso tempo é Complexo. Complexo. E é complexo não é só nas palavras. Mas o que eu chamo aqui a atenção é que há pessoas também, por interesse, claramente, né, porque se calhar sabem de quem é que eu estou a falar, e lançam estas narrativas para ser mais complexo. Que é, nós já somos atropelados por estes fenómenos meteorológicos, não é? Mas depois vem alguém, ainda por cima, chefe de um país, e se quer o país mais desenvolvido do mundo, a dizer, não liguem a isso. Isso são invenções apenas que se dizem cientistas. Isso nem existe. Não. As cidades nos Estados Unidos da América gelaram como nunca tinham gelado, não é?
Nós aqui sofremos inundações como nunca tínhamos sofrido. Tivemos ventos, como toda a gente depois disse, nunca tínhamos visto, né? E Foi. nós, felizmente, daqui ficámos num cantinho mais ou menos guardados. Quer dizer, o mundo é complexo, mas ainda há quem tenha interesse de o Que tornar mais seja mais complexo. complexo, exato. E isso é que custa muito. Cá está. Falta, era o que o Sr. Cone depois dizia, falta a estabilidade dos valores e ali, como é que era? Esta palavra? Tornar líquido. Exatamente. Era uma coisa. Liquidificar. Liquidificar. Acresce que tudo se liquidificou. Pois foi. As relações humanas não são tangíveis, a vida de perdeu consistência e estabilidade, e até a afinidade política vale o que vale. Pois é que perde-se tudo, não é? É uma instabilidade total. Mas é isto que eu estou a chamar a atenção. E há muitos que estão a fazê-lo do propósito também. As coisas, a realidade já é complexa por si, sem dúvida. Sem Mas dúvida. depois há pessoas que, com as suas narrativas, com os seus interesses políticos, materialistas, seja do que for, né? Ainda colocam mais complexidade na coisa, né? Na minha área da comunicação, hoje em dia o jornalista, coitado, passa o dia a desmentir as informações que circulam. Né? Dizer, não, vejam lá, mas isso não é verdade, isso não corresponde à realidade, isso não aconteceu, esse vídeo é falso, essa fotografia foi manipulada, essa fotografia não é desse contexto onde estão a associá-lo. Pois. Não é? A complexidade dos tempos, mas aí está, falta de verdade. Um dos valores essenciais. E é o que eu estou a dizer, e há muitas situações propositadamente. Sim. Portanto, para além da falta de verdade, há falta de honestidade. Agora fala-se. Mas isto aqui, estas fake news, estas manipulações dos vídeos e tudo, quase que se quer atribuir a culpa às novas tecnologias, às redes sociais, é a IA que permite isto, faz imagens falsas. A IA não faz nada sozinha, foi criada pelo homem, Serve o homem. utilizada pelo homem, e quem já mexeu um bocadinho na IA, o homem é que lá põe as diretrizes, olha, quero uma foto. E quando as não põe agora, e que já lá está. Quero um vídeo com isto. E ele vai buscar o que já lá está e mistura aquilo e apresenta algo artificial, porque não corresponde à verdade e à realidade. Mas é obra do homem. Em última instância, é obra do homem. Portanto, procura-se, e acho que isso me preocupa, né? Procura-se esta instabilidade e que esta complexidade ainda seja maior, né? Em vez de, como bem dizia, né? A necessidade de haver uma ética, independentemente das ideologias, né? Procurarmos outros valores. É que hoje tudo é volátil, tudo segue o conceito das modas, nada permanece clássico, né? A estabilidade dos valores evaporou-se, os modos de vida cultural e política nada tem semelhança com o passado. O nosso tempo. Mas como dizemos no início, como é que é? Progrediu-se muito tecnologicamente, humanamente desenvolveu-se. Não, muito pouco, é verdade. Infelizmente, isso é muito real. E estamos cada vez mais a perder mais valores, concretamente familiares. E o nosso tempo é... Eu lembro-me quando, de vez em quando, estudava alguma coisa em que aparecia assuntos de política e tal, e da comunidade social, sempre me diziam assim, não confundas, olha que a sociedade é o que forem as famílias. O nosso tempo é complexo, a sociedade está complexificada, está sem valores, porque a partir da família deixaram de existir valores para a sociedade. Infelizmente é isto. E eu não sei o que é que será daqui a uns tempos, mas neste andar acelerado vai ficar tudo pasmado com o que virá a acontecer. Isso de certeza absoluta. Pois. Mas é que as coisas não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso, pois não. Mas pronto. É o que temos. Para terminar, Sr. Cone... Não, hoje ela não disse nada. Pois não, Orlário. Diz lá mais qualquer coisa, vá. Complexidade. Vamos sair do complexo, não é? Mas eu acho que... Mas se quiseres aqui dizer alguma coisa, nós temos, só para vocês verem, porque está aqui a expressão por alguma razão, nós temos no Parlamento uma coisa chamada a Comissão de Ética.
Ora, a Comissão de Ética devia ser para verificar os valores éticos. Sabe o que é que faz a Comissão de Ética Não no faço Parlamento? ideia. Não. É para verificar se os patrões pagam aos trabalhadores conforme está estipulado, se estes cumprem o que está estipulado também segundo aquela regra, nada de valores éticos. É todo de valores comerciais. É só o que a gente tem. E é uma É que comissão de estão ética. mal, Agora, como essa comissão de ética, tantas outras que há por aí em outros lados. que não cumprem o seu dever, não é? Claro, não só. É isso mesmo, é cumprir o dever. E quando a gente, de vez em quando, quer pensar um bocadinho nisto, diz: não cumpre o dever quem tem a obrigação de observar. A gente nas obras, o que é que diz? Ei, trabalhadores e tal. E os fiscais? O que é que os fiscais fazem? Não aparecem a fiscalizar. Não, mas é isto mesmo. E por isso é que depois há um acidente qualquer, olha, Caiu. caiu. E a culpa de quem é? É do governo. É do presidente, mas é assim, quer dizer, a estupidez nós somos assim uns ingênuos, pá. Mas a tal coisa das comissões de ética, concretamente, eu gostava de perceber isto na vida real, que não existem comissões de ética. Ou melhor, existem comissões de ética para ganhar alguma coisa, mas para se enganarem mutuamente também. E sabem perfeitamente que a comissão de ética investiga consoante os interesses ideológicos da Comissão de Ética que lá está. Se a Comissão de Ética for, por exemplo, constituída por gente, vamos supor agora, que estou a falar de cor, no Partido Comunista, tudo o que seja que aconteça a favor do Partido Comunista está tudo muito bem. Dos outros está tudo muito mal. Agora, imaginem que a Comissão de Ética é constituída por gente do PS. Estamos a ver o resultado. É o que a gente tem em Portugal, infelizmente, que depois, claro, as pessoas queixam-se, não é? Que politicamente nós somos o que somos e tal. Pá, 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 pá. Pois é, o mundo atual é complexo, porque nós estragamos tudo por falta de valores. E na sociedade social, não é agora política, é a sociedade só, é porque as famílias perderam os seus valores. E nas comunidades, inclusivamente comunidades religiosas, muita coisa se está a perder também, e aqui também vamos à família. Mas vamos sobretudo à falta de valores éticos, valores de consciência, que as pessoas não estão a ter isso. Ou vão chamar consciência, não sei bem aqui. Pedro, é isso que está em causa. E as pessoas que nos escutam ou que nos veem, pensem um bocadinho também. Exato. E se puderem modificar alguma coisa das suas Exato, é vidas, então nós não temos outra Recuperar os valores. que não seja recuperar valores, é isso mesmo. Pedro Rosário, recordo, assim que nos veio e ouve, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Voltamos a marcar encontro no próximo, até lá, se Deus quiser.